criaram um monstro, alimentaram um monstro e agora o monstro está indo para cima deles. Sim, Xandão está indo para cima da imprensa. A imprensa que ajudou a criá-lo, a alimentá-lo, agora está com medo dele. Pois é, e isso foi avisado. Uma hora ele vai para cima de vocês. E a hora chegou. E toda vez que a militância tem que noticiar algo do Xandão, eles tremem na base. Prova disso é o que a Ana Flor falou, o que o Demétrio Magnoli falou e até a Vera Magalhães. Tem o vídeo desses três falando do Xandão e você vê o horror na cara deles, o pavor e o medo de estar falando do Xandão. Olha, o que o Demétrio fala no final da fala dele é surpreendente. Peço para vocês assistirem a esse vídeo, porque vocês vão ficar surpresos com a fala, principalmente do Demétrio. Mas antes de passar o vídeo, obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Já deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no canal para você estar sempre recebendo esse tipo de informação. Sem mais delongas, dá uma olhada na cara de temor dos três. Natuza, é assustador o que aconteceu, viu? Ontem à noite no Em Pauta, eu ainda contei que logo que saiu a notícia de que o Kleber Cabral tinha sido intimado, eu procurei o Supremo Tribunal Federal exatamente para perguntar em que condições ele seria intimado. Ele era investigado, ele era testemunha. E agora a gente tem a informação de que ele passa a ser investigado. Quer dizer, nada mais é do que calar a boca de um representante sindical que faz críticas que são pertinentes. Ele trouxe críticas, ele falou de como internamente esse procedimento todo está sendo visto, chegou a defender como é seu papel de representante sindical, defendeu colegas de profissão, fez questionamentos relevantes de por que medidas tão gravosas como tornozeleira eletrônica, retirar passaporte, enfim, toda essa questão, os celulares apreendidos. Agora, ele, por conta dessas declarações, ele deu diversas entrevistas, o Unafisco divulgou nota, por conta dessas declarações, ele ser agora considerado investigado, é simplesmente a confirmação de que as pessoas não podem falar, não podem dar a sua opinião. E isso é muito grave dentro de um processo que se dá tudo bem, em sigilo, mas em que o sigilo não ajuda a dar transparência necessária para a população brasileira entender o que se investiga aqui e o que se encontrou até o momento. É bastante sério porque ele simplesmente não vai poder fazer o seu dever básico como representante de uma categoria que é defender, esclarecer os pontos importantes aqui. Então, é bastante assustador essa decisão, a forma como ele, de um dia para o outro, foi chamado e agora como investigado no caso. Bom, Leilane, veja, em primeiro lugar eu queria que você me dissesse, eu vou comentar atos do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes. Eu sou um idoso, será que eu vou ser intimado a prestar depoimento na Polícia Federal? Será que pena de morte? Eu não sei se eu posso comentar, mas eu vou comentar, apesar do meu temor. Do ministro Alexandre de Moraes. É intimidação pura. É arbítrio. Intimidação aberta. E não é intimidação do presidente da Unafisco. Porque como presidente da Unafisco, ele não vai se deixar intimidar por esse ato arbitrário. É intimidação contra os auditores fiscais. A ideia é passar a mensagem de nem pensem, não ilegalmente ou legalmente, nem pensem em se interessar por movimentações financeiras incomuns de altas autoridades, principalmente se forem ministros do Supremo. Eles são intocáveis. Isso vai dar um problemão para você, se você quiser entender
movimentações incomuns dos ministros do Supremo. Esse ato de arbítrio, veja, não é o primeiro ato de arbítrio no quadro do inquérito das fake news, o inquérito infinito, que já virou uma instituição no Brasil. O Brasil já tem 4 poderes, né? O legislativo, o executivo, o judiciário e o inquérito das fake news. É o 4º poder que se coloca acima dos outros. Então, esse inquérito está eivado de arbítrios lá desde o início. Ele começou com uma censura de uma revista, né? Mas no quadro desses arbítrios, esse ato, que é tornar investigado uma pessoa, um dirigente sindical, por avaliações, análises e opiniões, é simplesmente isso. Ele é culpado por ter opiniões críticas em relação à operação que Alexandre de Moraes adotou, que pode ser muito criticada. Aliás, as críticas dele são bem razoáveis. É só por isso que ele se tornou investigado. Isso é coisa de ditadura. Isso acontece em regime autoritário. Por que Alexandre de Moraes dá esse passo a mais? Ele tem uma alma autoritária, ele não gosta que tenham opiniões diferentes das dele. Várias vezes ele flertou com a censura, mas esse é um passo novo, um passo a mais. Por que esse passo a mais? Porque se trata de preservar um segredo no qual o Supremo está todo engajado na preservação, que é o segredo das relações entre 2 ministros, Toffoli e o próprio Alexandre de Moraes, familiares dos ministros e os próprios ministros, das relações, da natureza exata das relações desses ministros com o Banco Master. Então, esse segredo cria esse ato, que já é um ato de desespero. Se cruza uma linha. Eu estava brincando, Alexandre de Moraes, tudo isso que eu falei era brincadeira, não leve a sério. Você não vai ser intimado a depor. Não sei. Mas eu posso invocar a idade. A gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes hoje integra uma maioria dentro do Supremo, um grupo que é muito coeso em torno das decisões. Então, não vejo ninguém disposto a questioná-lo publicamente. Mas mesmo nesse grupo que é coeso e que é majoritário no Supremo, existe um mal-estar de que talvez se tenha ido longe demais. Mas veja, ele não é o único, né, a tomar decisões de maneira voluntarista, monocrática. Essa decisão mesmo do ministro Flávio Dino, embora todos nós reconheçamos que a questão dos supersalários e do fura-teto e dos penduricalhos e dos privilégios é uma questão a ser corrigida no Brasil, é, portanto, também uma anomalia, o jeito de corrigir parece uma coisa bastante radical. Você proibir o legislativo de legislar sobre qualquer coisa. Então, a gente mudou de assunto, mas está falando de algo que é uma coisa comum hoje a vários ministros do Supremo, que é o fato de que eles entendem que eles estão ali para corrigir anomalias, nem que seja preciso lançar mão de expedientes absolutamente inéditos e fora do livro de receita e fora do script. E até quando que a gente vai achar que isso é aceitável? Porque parece aceitável quando do lado de lá está uma causa que você consegue reconhecer como justa. Portanto, corrigir privilégios salariais. Mas se você faz isso lançando mão de um expediente heterodoxo, você abre uma imensa brecha para no futuro você usar o mesmo expediente heterodoxo para algo que a maioria da população não entenda como assim tão justo. Então, eu acho que as instituições estão muito agindo na base do vá ao improviso e na base do deixa que eu resolvo. E a gente sabe que nenhum ordenamento político e jurídico sobrevive muito tempo na base do improviso e na base do eu resolvo. Por isso, existe a tripartição de poderes, por isso existe uma Constituição, por isso existem instituições que têm a sua autonomia assegurada na própria Constituição. Então, eu acho que a gente está precisando voltar para a casinha em muitos dos aspectos. Lá atrás, a direita avisava: uma hora ele vai para cima de vocês. Bom, a hora chegou. Agora até jornalistas renomados têm medo de falar do Xandão. É incrível como hoje em dia você não pode dar uma notícia sobre alguém porque esse alguém vai para cima de vocês, porque tem o poder da caneta, de botar em inquérito, de colocar a PF para bater na porta, de colocar investigação.
Isso é um absurdo. Agora vocês têm que aguentar. Agora aguenta. Pariu, que embale. Não tem como fugir desse monstro. Já teve jornalista dizendo quem poderá parar o Xandão. Bom, eu não sei, mas há sim uma esperança e uma luz no fim do túnel. As eleições agora temos que formar o maior número de senadores para que em 2027 podemos sim solicitar o impeachment dele. Só o impeachment para tirar esse cara aí da cadeira e principalmente essa caneta poderosa que ele tem para poder perseguir agora não só opositores, mas até os aliados dele. Bom, agora eu quero a opinião de vocês. Vocês já deixaram aqui nos comentários? Se não, deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha de tudo isso daí? Deixa também aqui a sua curtida. E mais uma vez, peço para você, se não se inscreveu, se inscreva aqui também. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.